Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. O programa UFG Inclui foi criado em 2008 e entrou em vigência no ano de 2009. O projeto destina vagas para o ingresso de estudantes indígenas e negros quilombolas nos cursos presenciais de graduação da UFG, nas regionais Catalão, Goiás, Jataí e Goiânia. Para ingressar na universidade, é preciso que o estudante tenha cursado o ensino médio integralmente em escola pública. Para que as vagas sejam criadas nos cursos, é preciso ter uma demanda de candidatos na disputa. Se houver qualificação para preencher o número de inscritos, é aumentada uma vaga no curso de demanda, sendo uma para indígena e outra para quilombola. A seleção se dá a partir da pontuação obtida pelo Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. E a permanência dos estudantes na universidade é apoiada pela Bolsa Permanência do Ministério da Educação. Ações afirmativas existem há décadas no mundo. Elas são caracterizadas principalmente pela necessidade de rever o andamento da sociedade, estabelecendo políticas reparadoras. Diante de uma sociedade desigual, você elabora políticas reparadoras para você conseguir equanimizar a sociedade. Então, se determinado grupo social é subjugado, é silenciado, é oprimido, você cria estrategicamente medidas reparadoras que vão equalizar essa situação. E isso são ações afirmativas. Elas acontecem de diferentes formas nas diferentes sociedades porque as demandas são diferentes. No caso do Brasil, as ações afirmativas existem desde a década de 60, talvez até antes, com ações afirmativas muito específicas para pessoas com deficiência, por exemplo. Elas avançam e na medida em que há uma discussão forte sobre relações raciais e relações de gênero no Brasil, essas ações afirmativas aparecem também para pensar a situação das mulheres, a situação das populações LGBT e das populações negras e indígenas. Com relação às populações negras, as ações afirmativas no Brasil têm uma força maior quando a gente fala de grupos quilombolas, e a população indígena também tem recebido ações muito específicas, sempre no formato de políticas que têm um tempo determinado e que têm o objetivo central de resolver dívidas históricas em função do silenciamento de algumas populações. Na UFG, as ações afirmativas existem desde quando existe a universidade. Quando a universidade foi criada a política de cotas para filhos de fazendeiros no estado de Goiás. Isso é uma política de cotas. Mas mais recentemente foi criado um programa, que é o UFG Inclui, de 2008, com vigência a partir de 2009. O UFG Inclui passou por algumas reformulações, principalmente depois da Lei de Cotas Nacional, e hoje o UFG Inclui tem uma comissão permanente de acompanhamento e avaliação. O UFG Inclui é acompanhado também pela Coordenadoria de Ações Afirmativas e visa atender principalmente necessidades de populações indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A meta é atingir a cota mínima, estabelecida pela lei federal quando a gente fala de ações afirmativas. E tem um grupo de professores totalmente voluntários tentando construir ações afirmativas nessa universidade que é profundamente racista, sexista, homofóbica e injusta. Eu entrei na universidade em 2009, o UFG Inclui foi criado em 2008. Em 2009 eu entrei para a comissão de acompanhamento, acompanho algumas ações. Nesse ano de 2018 eu não acompanho, por escolha minha, as ações afirmativas na universidade, mas tem um grupo de pessoas acompanhando, sim. Foi um processo profundamente marcado pelo racismo e pela exclusão. Não tem nenhuma medida que contemple as necessidades desses grupos. É um processo doloroso de rejeição e que efetivamente não muda o caminho da universidade.
A gente tem estudantes de graduação quilombolas e indígenas, mas essas pessoas ainda não acessam a pós-graduação e muito menos a docência, porque não existe uma política concreta de ações afirmativas nas universidades brasileiras. Eu espero que não tenha continuidade, mas eu espero que haja uma reformulação acerca do que sejam ações afirmativas na universidade, porque o perfil da universidade mudou e a gente precisa de medidas mais contundentes para garantir uma representação efetiva da população negra, quilombola, indígena, com deficiência, mulheres, LGBTs na universidade. Enquanto a gente não elaborar uma política realmente eficaz, a situação vai continuar do jeito que está. Bem, ações afirmativas não funcionam. O FG inclui a reserva de cotas, é uma lei. E o país, dentro da história que a gente vive, ele tem uma grande dívida com nós indígenas e quilombolas. Então, não é favor as cotas. Cota é um direito. A gente tem uma história de racismo, de escravidão, de massacre com povos indígenas, que inclusive não é coisa do passado. Então, assim, o que acontece hoje com muitos povos indígenas, com muitos povoados quilombolas, a falta de acesso à educação, à saúde, às condições. Então, é um problema histórico e atual. As cotas é o mínimo que pode se fazer para uma reparação. E eu acredito que as coisas, da forma que estão, é necessário ter cotas nos próximos 500 anos. Tem muita coisa a reparar, muita coisa. E dentro da universidade, muitos estudantes, muitas mulheres quilombolas já vieram me falar que sofreram racismo, violência, assédio, desrespeito. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer dentro dessa universidade, porque ela também é nosso espaço. E nós vamos ocupar todos os lugares. As quilombolas é uma organização que recebe as pessoas quando elas chegam sem saber absolutamente nada. Nem onde é o bebedouro, ou onde é a reitoria para fazer uma matrícula, ou depois as salas de aulas, as relações de dificuldade com as professoras e os professores. Então eu percebo que essa união, ela nos fortalece entre grupos, entre mulheres. Inclusive na minha dissertação de mestrado, eu faço um agradecimento a esse grupo porque ele é muito importante. A relação que eu construo, a minha mãe, o meu irmão, o professor Jean, muitas mulheres quilombolas e indígenas, a Marta, que para mim é uma referência. Eu tenho uma sensação que eu acho importante que todos nós, estudantes indígenas e quilombolas, nos posicionarmos de onde a gente vem, falar sobre a importância das coisas. Muitas vezes eu percebo que existe reprovações em relação a nós, estudantes cotistas. Já ouvi muito um discurso de que se a universidade receber o estudante cortista vai diminuir a qualidade. E aí eu me pergunto, a quem interessa essa qualidade? E quem avalia essa qualidade? Eu tenho sido respeitado dentro das possibilidades como uma aluna da pós-graduação cotista. Eu me assumo em todos os espaços, para mim é um posicionamento político importante. Eu espero que tenha muitas mulheres indígenas e quilombolas na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em todos os espaços que elas quiserem e puderem estar. A Bolsa Permanência do MEC, quando eu entrei, eu não tive acesso. E hoje eu percebo o quanto essa bolsa é extremamente importante para que a gente possa estudar. O valor da bolsa, ele é baixo. Muitas vezes, muitos alunos têm que complementar,
trabalhar, fazer bico. Sem essa bolsa é impossível se manter na universidade. Sem essa bolsa não tem possibilidade de vir para cá estudar. E agora que esse ano não teve as inscrições e no MEC ofereceram um número de 800 bolsas para indígenas e quilombolas, onde o número chega a mais ou menos 5.000 inscritos que precisam dessa bolsa. Então, sem essa bolsa, é retirar tudo que a gente já conquistou até agora. Sem essa bolsa é um retrocesso. Porque se existir cotas na entrada, mas se não existir permanência, é uma farsa. Porque nós, estudantes indígenas, não conseguimos nos manter aqui sem essa bolsa. Ela é necessária, ela é básica, ela é urgente. O que eu quero dizer é que eu espero que cada vez mais nós, mulheres, ocupamos esse espaço da fala, da pesquisa, de jornalista, e que a minha expectativa é que tenha muitos de nós aqui com permanência, com dignidade, com qualidade, e que a gente possa cada vez mais se sentir nesse lugar que é uma universidade pública. É isso. Eu chorei, sempre choro na hora de falar. E, então, assim, é muito forte você ter que ouvir que você tem que ser 2 vezes melhor. Como eu estava contando com as meninas da minha experiência lá no programa de Politizar. Eles falaram para mim que eu tinha que ser 2 vezes melhor. Tinha que ser 10 vezes melhor. Aí nós te colocamos no poder. Então, nós colocamos uma mulher preta aqui, então você tem que mostrar que você sabe tudo. E eu falei, eu não sei, eu não quero saber, eu tô aqui para aprender. Se for para aprender, vamos fazer junto. Se não for, eu não vou ter. Não sei. Porque senão a gente fica o tempo todo sendo assim, sendo dura, sabe? Eu entrei nessa universidade, os 3 primeiros anos foi muito duro. Eu era uma pessoa amarga, olhar para as pessoas, sentir um ódio das pessoas. Eu ficava assim, por que eu tô nesse espaço? O tempo todo querendo não estar nesse espaço. Aí eu conheço africanos. E os africanos me deram essa possibilidade de amor, de afeto, de poder sair com eles, de poder conversar com eles, de olhar para eles e dizer, não, Marta, nossa, que roupa maravilhosa que você está usando agora. Nossa, que cabelo bonito. Eu lembro quando eu entrei que eu usava só trança, eu não conseguia não ter o meu cabelo crespo. E eu entendia que isso era um problema da sociedade dizer que a gente não tinha estética bonita, que a gente era feio, coisa e tal. Então, com os meninos eu aprendi muito, muito, muito bonito. E com eles, só no Unilab que eu fui entender o que era afroafeto. Eu tive que sair da universidade aqui para ir em outro espaço e entender assim, não, é o afeto, é a rede de afeto que vai mudar. E nessa rede de afeto tem a questão do coletivo negro, que eu acho que ele está muito desativado agora no momento, mas que foi um grupo que ajudou todo mundo na época, todo mundo, indígenas, nós quilombolas, porque a gente se juntou para dizer assim, precisamos de uma casa, e agora? Eu sozinha não consigo essa casa. Vamos juntar? A gente se juntava, ia lá e conseguimos casa, conseguimos bolsa permanência, conseguimos um espaço para estudar. Porque sem a biblioteca, as pessoas não deixavam você estudar. Ficava o tempo todo te expulsando daqueles espaços. Você ia conversar com a reitoria, eles não te recebiam. Então, por que a importância de um coletivo? Um coletivo é muito importante para que a gente reúna nossas pautas, para que a gente saiba sobre os nossos direitos. Porque sozinho a gente é mais um aqui. Para a gente foi estratégico, quilombolas e indígenas se juntar, foi sim. E também eu lembro que a gente fazia muitas festas juntos. Até toda a reunião que a gente finalizava, a gente finalizava com cada um fazendo uma coisinha. A gente tinha pouca coisa. Eu não tenho condições de levar, mas outra pessoa tinha, no final tinha uma mesa enorme de comida, e se confraternizando, saindo, fazendo as coisas juntos. Porque a nossa vida é extra-universidade. Mas o problema é que sempre assim, a gente ia para algum lugar e o pessoal reclamava. Olha lá, o quilombola indígena no bar. Como se a gente não pudesse também estar nesse espaço. Como se a gente não pudesse ter esse acesso. A gente nem precisa de lazer. Então, por isso que eu falo, somente que os meninos estão entrando agora, a importância de um coletivo. O coletivo é muito importante. O coletivo é importante para a gente reivindicar nossas coisas. Porque as pessoas chegam agora, somente nós, eu falo isso aqui, como a meia-culpa que está chegando agora, chegou com muita coisa dada. Com muita coisa dada não, porque não é obrigação dar. Eu digo dada no sentido assim, porque a gente lutou bastante para ter um monte de coisa. Então, como a gente lutou bastante para ter um monte de coisa, aí chegou um momento que eu chegar a uma posição um pouco melhor.
Mas isso quer dizer muita coisa também, porque esse país nos deve muito, 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 muito mesmo. Meu nome é Márcia, sou estudante de pedagogia, sou da comunidade quilombola Extrema, no município de Aciara, Goiás. Eu me ingressei aqui no ano de 2016. No início foi um sonho, mas depois vieram os problemas, muitos problemas de dificuldade de aprendizagem, porque eu vim de uma educação deficiente, encontrei muitos problemas de escrita, de leitura, não tinha hábito de leitura, porque na minha educação, desde a base, eu não tive isso. E aí vieram as frustrações. Houve muitos momentos que eu pensei várias vezes mesmo em desistir, em largar tudo para lá, mas aí, com o auxílio, a ajuda de alguns professores, dos meus colegas, eu consegui superar essa situação. Hoje eu estou no 5º período, ainda tenho muitas dificuldades, principalmente em relação à tecnologia. Tenho muita dificuldade com tecnologia porque na minha comunidade eu nunca tive acesso à tecnologia. E para fazer os trabalhos acadêmicos eu sempre encontrei muitas dificuldades. Mas agora eu estou em um momento que essas dificuldades aos poucos estão sendo superadas. Ainda necessito muito da ajuda dos meus colegas diariamente, dos meus professores, mas ainda encontro dificuldades a todo momento. Para mim é um grande sonho estar hoje aqui. Eu ainda estou deslumbrada, graças a Deus não conseguiram tirar isso de mim, né? Esse deslumbramento. E é uma batalha diária, todos os dias eu enfrento essa batalha, mesmo porque eu sou mãe de 3 filhos e já vem uma dificuldade enorme para conseguir chegar à universidade e todos os dias é uma luta. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3...